João capítulo 1, versículos 10 em diante. Então, João capítulo 1, capítulo 1, versículo 10. João capítulo 1, versículo de número 10 em diante. O texto diz o seguinte: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Amém. Existem dores que são quase insuportáveis, dores no corpo que são quase insuportáveis. Eu me lembro de uma vez que eu estava aconselhando um irmão, não era bem um conselho, na verdade, era rolo de igreja, não era, era um conselho, sei lá o que era. Ele estava lá reclamando porque eu era o pastor da igreja e a igreja tinha duas bandas. Tinha uma banda, antigamente as igrejas, eu era da Assembleia, pastor da Assembleia, a igreja tinha banda mesmo, de instrumentos de sopro, não sei o que, banda. Aí, na minha época, se introduziu o conceito de orquestra também. Aí orquestra, eu não sou da área da música, orquestra é um pouco diferente de uma banda. Então, a banda tem caixa, fica batendo a caixa, bumbo, eu não sei, prato, tal. A orquestra não. E a orquestra já tem violino, já tem outras coisas. E nessa igreja tinha banda, e aí começou um irmão que sabia fazer essa transição aí e deixar como orquestra, que era naquela época uma coisa mais moderna, né? Veja como eu sou velho. Eu sou da época que orquestra era moderna. E aí, o pessoal, embora eu seja mais simpático à banda, eu gosto da banda, não da orquestra. E aí, mas a orquestra era uma coisa mais moderna, porque tinha não sei o que e tal. E aí chegou lá na cidade um irmão que trabalhava com banda, com orquestra, e aí começou porque os músicos são os mesmos, né? Então, hoje é orquestra, significa que alguns que tocam violino vão entrar e tocavam mais não sei o quê, e a caixa sai, e o prato sai. Eu não sei exatamente, dava um rolo. E esse irmão da orquestra, eu comecei a falar para falar de dores no corpo. E aí você fala, o que isso tem a ver? Vai vendo. Esse irmão da orquestra chegou lá e foi falar comigo porque estava tendo um esquenta lá entre ele e o irmão da banda. O maestro da banda e o maestro da orquestra estavam se desentendendo para ver quem vai louvar. Igreja, meu irmão. Aí chegou o irmão lá na minha casa, sei lá que hora da manhã, logo cedo, dizendo, pastor, e era um sábado, porque no outro dia ia ter culto. E aí ele estava lá, porque desse jeito, que não sei, eu não lembro, as demandas, né, rolo. E aí eu estava falando com ele, pedindo ali graça, porque quando acontece isso, o pastor que não tem nada a ver, é assim, ou ele vai perder um, ou vai perder os dois, entende? E cada um desses que vai sair vai levar uma renca, a terça parte, ele vai levar.
Geralmente ele leva a terça parte com a sua cauda. E aí, eu tô ali pedindo graça, né? Porque eu que não tem nada a ver com o assunto, tentando, não, meu irmão, mas eu tenho que entender o irmão, que ele está com a banda há tantos anos, aí o senhor chegou com a orquestra e não sei o que, não, porque não sei o que lá e tal, enfim. Eu estou ali tentando fazer com que menos pessoas, quanto menor o prejuízo de alma, de chateação, de tanta coisa. E aí, ele falando comigo, e eu pedindo, olhando para a cara dele, pedindo graça para Deus. Falou, como é que eu falo aqui para esse cara, para ele entender a vida? Como é que funciona a vida, né? E aí, lá pelas tantas, ele começou a fazer uma cara assim, tal. Eu falei assim, você está bem? Não, não, você quer uma água? Quero. Aí, daqui a pouco, ele começou a ter uma dor de rins, de cálculo renal. Mas eu nunca tinha visto. Eu já tive cálculo renal, mas daquele jeito, ele começou a rolar no chão da minha sala. Assim, tal, ele teve que chamar socorro e tal. E dali ele foi para o hospital. Foi para o hospital. E eu nunca tinha visto um homem daquele tamanho grande, tal, não sei o quê, chorando de dor. Algumas dores são muito difíceis de lidar, são quase insuportáveis. Dos rins, eu vi que é uma delas. Da vesícula, do parto, de tantas coisas. Mas eu acho que as maiores dores que a gente enfrenta não são exatamente físicas. Porque as dores que não são físicas tendem a ser ainda mais poderosas do que as dores no corpo. A dor da perda. Quanto mais brusca a perda, mais profunda a dor. A dor da rejeição. A dor da rejeição, ela é pior do que, às vezes, a dor da perda. Porque a dor da perda tem uma explicação. Uma doença, uma enfermidade, um acidente, a velhice, um vírus, sei lá, um choque, sei lá. Tem uma explicação. Mas a rejeição, a única explicação que tem é a malignidade. Se você já foi rejeitada ou rejeitado alguma vez, você conhece bem essa dor. Ela geralmente vem junto com outras dores. A inversão, a inveja, especialmente a humilhação. Uma pessoa que sofre rejeição, essa rejeição vem acompanhada da humilhação, do abandono, do virar as costas, do ostracismo, da expectativa frustrada, talvez da traição. A rejeição é uma dor difícil de lidar. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos de João, capítulo 1? João é o mais teológico dos evangelhos, e o capítulo 1 é o capítulo que mostra por que é que João é o mais teológico dos evangelhos. O texto que nós lemos mostra Jesus sendo rejeitado. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O texto começa dizendo que ele criou todas as coisas, inclusive estes que ele chama de seus. Mas estes que ele mesmo criou, lhe ofereceram as costas e não a frente. Então o texto começa falando de Jesus sendo rejeitado, recebendo as costas das pessoas. Ele foi rejeitado por aqueles que ele veio salvar. E isso faz a rejeição doer ainda mais. Porque se você é rejeitado por alguém só porque você chegou na festa, mas ele virou as costas, eu vou para outra festa. Mas ele é rejeitado por aqueles que ele fez, logo ele é o Criador, e por aqueles pelos quais ele veio morrer. Ser rejeitado numa festa, como eu disse, é uma coisa. Deve ser ruim, né? Deve doer. Mas ser rejeitado numa festa que é na sua casa,
numa festa que você convidou as pessoas, numa festa que você comprou tudo que está acontecendo, que você gastou, que você planejou, que você pagou, que você convidou, e que você sonhou, e que você planejou, isso dói muito mais. Isso dói, isso faz com que essa rejeição doa ainda mais. Então, uma coisa é você ser rejeitado pelo seu, sei lá, pelo seu sócio, pelo seu amigo, pelo seu não sei o quê, que trocou, arrumou uma amiga melhor que você e acabou. E outra coisa é ser rejeitado por alguém cuja existência é devida a você. Uma mãe que foi rejeitada por um filho, um pai, sabe essa dor. E é dessa dor que estamos falando. E aí, por que algumas pessoas rejeitam Jesus? Porque qual é a proposta de Jesus? O que é que Jesus vem fazer, vem falar? Por que é que algumas pessoas rejeitam Jesus àquela época e rejeitam Jesus hoje? Por que algumas pessoas recebem Jesus de uma forma amorosa e outras endurecem diante da pessoa de Jesus? E aí eu, lendo o texto, tive algumas percepções que eu quero compartilhar. Primeiro, é que pessoas rejeitam Jesus porque não querem perder o trono. Pessoas rejeitam Jesus porque não querem perder o trono. E para isso, eu vou ler um texto. Eu me lembro que numa quinta-feira eu falava só sobre esse texto, mas eu quero tratar com vocês aqui em Mateus capítulo 2. Dá uma lida aí, em Mateus capítulo 2. Talvez a gente vai precisar ler mais um texto para ficar claro, mas vamos lá, vamos começar com Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 começa assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, vamos entender, Belém é uma cidade. A nossa divisão, a divisão geopolítica brasileira, ela é por unidades da federação, unidade federativa. Então, cada estado é uma unidade. E todos os estados juntos formam a República Federativa, porque cada estado pertence a uma única federação, mas tem uma administração à parte. Então, por exemplo, eu sou do Mato Grosso do Sul e mudei-me para São Paulo, mas a minha cidade é a primeira cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Quando você sai do estado do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, a primeira cidade do Mato Grosso do Sul é a minha cidade. Chama Três Lagoas. O Elcio conhece bem lá, né? Elcio de caminhão. Tem uma ponte lá que é o fim do rio Tietê, o entroncamento com o Paraná, começa a primeira cidade de Três Lagoas. O simples fato de atravessar aquela ponte aumenta o imposto em 17%. Então, lá é 17% a mais, qualquer coisa. Então, a gasolina do lado de cá, da ponte, é um preço. A gasolina do lado de lá da ponte é outro preço. E aí, o que o pessoal faz? Vai lá, atravessa, porque são, sei lá, 15 quilômetros, e tal, atravessa a ponte, enche o tanque e volta. E aí a polícia não pode falar nada, porque está dentro do tanque a gasolina, mas se você compra alguma coisa, tem tudo isso. E aí, essa é a forma que o Brasil é dividido. Israel é dividido de forma diferente. Só para a gente pensar, não são estados, não estou dizendo que são estados. Mas é como se Israel tivesse 3 estados: Judéia, Samaria e Galiléia. São 3 macro-regiões, uma delas é a Judéia. E o texto de Mateus capítulo 2 diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, então, pensa que Belém é uma cidade e Judéia é como se fosse um estado. Não é estado, tá? O pastor César falou que lá tem estados. Não disse. É outra pegada, não tem a ver com unidades da federação. Mas, só para você entender, são 3 regiões, e uma delas é a Judéia, e naquela época, então, você tinha, o governo era descentralizado a partir dessas 3 regiões, porque Israel, à época do nascimento de Jesus, era
pertencia ao Império Romano, foi dominado pelo Império Romano. E aí, a informação que temos em Mateus 2 é que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes. Aí, para você saber quem é o rei Herodes, aí a gente vai precisar ler Lucas 1,5. Lucas 1,5 diz assim, ó, nos tempos de Herodes, rei da Judéia, só essa parte já está bom, de Lucas 1,5. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, então você tem, essas regiões tinham um dominante, um domínio, alguém. E essa pessoa respondia pelo cargo de rei. Esse rei não era um rei, não era um imperador, tem diferença de rei e de imperador. Ele é um reinado vassalo do Império Romano. Mas, enfim, a informação que a gente precisa entender, e aí a gente pode voltar para Mateus 2, é que o Herodes era rei da Judéia, cuja capital é Jerusalém. E Belém está para Jerusalém como Hortolândia, ou Sumaré, ou Valinhos, está para Campinas. A gente está aqui agora em Campinas, se eu falar Hortolândia, você já pensa, aqui, sei lá quantos quilômetros daqui Hortolândia? Fala aí. Cada um fala um número, tudo bem. É aqui do lado. E hoje você vai eu não conheço a época, não sei como eram os caminhos na época bíblica, mas hoje, por exemplo, você sai de Jerusalém, no rumo do estádio, tem um estádio lá dos Maccabi lá e tal. No rumo do estádio, daqui a pouco você já está em Belém. Aqui agora tem a muralha, né? Tem um muro, porque Belém pertence ao povo palestino e tal. Mas é fácil chegar, é muito simples, é como se fosse a mesma estrada, daqui a pouco você está em Belém. Então, Belém é do lado ali de Jerusalém. Só que o rei da Judéia aqui é Herodes. Voltamos ao texto de Mateus 2. Jesus tendo nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, então o Herodes é rei do quê? Rei da Judéia. Rei da Judéia. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E aqui já é o problema. Aqui já é o problema. Porque os magos vieram do Oriente e eles não são governados pelo Herodes. Então eles chegam como visitantes internacionais, pessoas importantes internacionais. E quando eles chegam, eles vão até o rei Herodes com as suas bandeiras, com as suas comendas, com as suas coisas de um visitante, fazendo uma visita oficial vindo de outro país. E aí, lá pelas tantas, o Herodes falou, então vamos fazer comércio, vamos fazer... o que vocês querem comprar? Vocês querem vender? Vocês querem investir? Vocês querem investimento? Vocês querem parceria? Vamos assinar documentos internacionais? E ele disse, não, a gente veio aqui com uma finalidade. E aí ele disse, qual é a finalidade da visita oficial de vocês? E aí eles disseram, nós viemos aqui para adorar aquele que é nascido rei dos judeus. Só tem um problema, quem é o rei dos judeus? Não, era o Herodes. Naquele momento, é o Herodes. E Jesus é apresentado aqui como o verdadeiro rei dos judeus. Ninguém, tirando o imperador, nascia rei. Para se tornar rei naquela situação, é na política. É quem atende aos interesses do império. É quem, com desculpa da expressão, quem é puxa-saco de Roma, do czar romano. Então, para você reinar em algum pedaço, para você ser algum tipo de ter um cargo importante, você precisa, é o quem indica. É quem faz mais os favores do rei, do império. E aí chegam uns caras lá do Oriente e senta na mesa do rei dos judeus. E o rei dos judeus, que se chamava Herodes, fala assim, então qual é a finalidade da visita de vocês se não é comercial? E eles disseram, a natureza da nossa visita é adoração. Vocês vieram, atravessaram o país, outros países e tal, com a finalidade de adoração, do que você está falando?
Nós viemos aqui para adorar o verdadeiro rei dos judeus. Só que eles falaram isso olhando para quem? Para o rei dos judeus. O Herodes não gostou muito dessa ideia. O Herodes falou, o quê? Como é? Versículo 1, depois dessa introdução até longa, vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente até Jerusalém, vai para o 2, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Só que eles fazem essa pergunta para o rei dos judeus. Então ele chega no rei dos judeus e fala assim, então o verdadeiro rei dos judeus nasceu, e nós viemos aqui para adorá-lo. Nós vimos a sua estrela no Oriente, e nós viemos aqui trazidos pelo Senhor para nos dobrarmos diante dele, e nós viemos aqui para adorá-lo. E quando Herodes ouviu essa história, o Herodes arregalou o olho, segue o texto, e o Herodes, versículo 3, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, ele e toda Jerusalém, porque isso muda tudo, isso é um problema. Estamos diante então de uma, veja, numa época onde as pessoas eram mortas no ventre para não reinarem, envenenadas, dormindo, a traição, porque elas eram candidatas ao trono, numa época onde, quando um rei assumia, ele matava toda a família daqueles que o ameaçavam, numa época, bom, vocês já entenderam, chega alguém e fala assim, existe um bebê, e ele nasceu rei. E ele nasceu rei dos judeus. Você está dizendo que você é rei dos judeus? Você tem coroa de rei dos judeus? Você tem título de rei dos judeus? Você senta no palácio do rei dos judeus? Você senta no trono do rei dos judeus, não é? Pois é. Tem um menino que nasceu rei. E ele nasceu rei dos judeus. E isso faz de você um impostor. E isso faz de você um impostor. E nós viemos aqui porque só um rei dos judeus merece adoração. E nós viemos aqui para prestar adoração e nos curvarmos diante do verdadeiro rei dos judeus. Isso explica o versículo 3. Ao ouvir isso, Herodes ficou alarmado com toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e perguntou, onde o Cristo deveria nascer? O Herodes não conhecia a Bíblia. E aí ele chamou os teólogos e disse a eles, o que a Bíblia diz aonde vai nascer o rei dos judeus? O Cristo, o Mashiach, o Messias. E eles disseram, olha, é em Belém, porque está escrito assim lá no profeta, e lê lá o texto do profeta do pós-exílio, e tu, Belém, de Judá, de modo algum menor entre os principais de Judá, não sei o que lá, porque de você sairá o guia que vai apacentar. Eles leem a profecia. E o Herodes fala assim, então é em Belém. Belém é aqui do lado. Ele está em Jerusalém, ele está no palácio, ele está na capital. Está Belém aqui do lado. Verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado esses do Oriente, os magos lá do Oriente, para uma reunião secreta, inquiriu deles com precisão. E essa palavra no grego, precisão, é interessante, porque ele fala assim, me diga com exatidão, sobre o tempo em que a estrela aparecera. Ele queria fazer contas, porque ele já sabe o lugar, pelo menos ele já tem a cidade, e ele agora está querendo saber o momento. Se eu sei o lugar e se eu sei o tempo, eu tenho um midpoint, eu tenho um lugar para encontrar, eu tenho um dia e hora para chegar e me encontrar com essa pessoa. E aí a gente está no versículo 7, né? E aí ele diz assim, perguntou-lhes o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse, vão e busquem informações precisas a respeito do menino,
E quando tiverem encontrado, me avisem para que também eu vá adorá-lo. Quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Esse é o versículo de número 8. Por isso que depois desses magos irem até Jesus, entregarem os presentes, o ouro, incenso e mirra e tal, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou para eles não avisar o Herodes. Por quê? Porque o Herodes está dizendo, nossa, que legal, que bênção, nasceu um rei dos judeus? E os magos falaram, ele nasceu rei dos judeus. Ah, que bênção, amados. Vocês estão entendendo ou não? O B.O.? Ai, que maravilha, que legal. Me dá o endereço. Me fala onde ele mora. Me manda a localização. Chegando lá, manda a localização. Está aqui meu WhatsApp. Mas manda em tempo real. Porque eu estou louco, estou doido para adorá-lo também. Eu também quero ir adorá-lo. Então, chegando lá, me liga. Chegando lá, me avisa. Me manda a localização, porque eu também quero adorá-lo. Então, o primeiro ponto é que pessoas rejeitam Jesus, primeiro porque não querem perder o trono. E aqui, acho que o principal exemplo é o Herodes. Porque o Herodes, com a chegada de Jesus, tem alguém perdendo o trono. Jesus chegou, o que significa? Significa que aquele que era rei não é mais. Significa que tem um verdadeiro rei que chegou e ele vai reinar para sempre. E o reinado dele, segundo a profecia, não terá mais fim. O reinado dele não tem mais fim. E aí o Herodes está lutando. Aí nós estamos vendo o rei que é embusteiro, o rei que é o rei político. E ele está sambando para não perder o quê? O trono. Não, eu também adoro. Que bênção, queridos, que bênção. Chegou, né, o rei dos judeus. Aleluia. Aí, me manda aí o endereço, para que eu também vá adorá-lo. Só que, na verdade, ele não quer adorar Jesus, ele quer matar Jesus. Por que o Herodes quer matar Jesus? Você já tinha parado para pensar, por que o Herodes, que não tem a ver com os judeus, por que ele quer matar Jesus? Por causa dessa informação. O Herodes quer matar Jesus de todo jeito. Esse Herodes é o Herodes o Grande. O Herodes o Grande quer matar Jesus de todo jeito, porque a simples chegada de Jesus ameaçou o seu trono. Espera aí. Se o menino nasceu, e o nascimento dele está trazendo líderes de outras nações, aqui não é um bando de camponeses, não é o Machir, não. É gente falando outra língua, a língua persa. É gente vindo de outro país, trazendo ouro, trazendo coisas preciosas, trazendo os presentes internacionais. Eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa vai, um líder de um país, um cônsul, alguém representa, e vai de um país para o outro, ele leva presentes. Até hoje é assim. E eles trouxeram presentes internacionais, vieram numa visita oficial, e não é comigo. Vieram numa visita internacional, e a audiência que eles querem não é comigo. Eles dizem que existe outro rei. E os presentes internacionais é para esse outro rei. E a audiência é com esse outro rei. E o ato de se curvar é diante de outro rei. E eles não querem saber de mim. Eles só vieram aqui perguntar onde mora o verdadeiro rei. Isso é um problema. Porque se recém-nascido é assim, imagina quando ele crescer. Então não há lugar para dois reis. E o Herodes tinha razão. Só havia lugar para um rei. E não era ele. Por isso ele quer matar Jesus de todo jeito. Ou seja,
Pessoas, eu comecei esse sermão lendo o texto. Veio para os seus e os seus não o receberam. A dor da rejeição. Pessoas rejeitam Jesus por quê? Porque o que Jesus vem fazendo que é mal para as pessoas. Se a mensagem de Jesus é transformadora, se a mensagem de Jesus é abençoadora, é porque as pessoas estão perdendo o trono. E quem está perdendo o trono luta com todas as forças. Tem muito crente Herodes. Tem muita gente Herodes. Herodes. Ou seja, eu quero adorá-lo, mas na verdade ela não quer adorar Jesus, porque Jesus é uma ameaça. Jesus ameaça qualquer trono. Qualquer trono. A pessoa tem um vício. A pessoa tem um vício. Ela pode ouvir o médico descascando ela. Você tem que tomar vergonha na sua cara, parar de encher a cara, porque isso aqui está acabando com o seu fígado, sei lá, e não sei o que, e tal. Mas se é um médico, beleza. Mas se for um crente, falando assim, não, Deus não se agrada, porque isso aí está acabando com a tua família, acaba com o teu dinheiro, isso é um vício, isso não sei o que lá, a pessoa não recebe. Mas se é um médico pode dizer, eu vou te proibir de fumar, eu vou te proibir de beber, aí o médico pode. Mas, se for um pastor, se for um padre, se for um religioso, aí não pode, porque a pessoa está sendo, como esses crentes são todos folgados, esses irmãos são todos cheios de querer, e tal. Por quê? Porque é o trono que está sendo ameaçado. Quando é Jesus, tem a ver com o trono. Então o cara é insuportável, ele aceita conselho no boteco, no meio de palavrões, ele aceita conselhos de quem não, a vida está mais torta que a dele, mas ele aceita, ele chora no balcão, com o copo de pinga no balcão, e o cara xinga ele, manda ele lá não sei para onde, com palavrões e tal. Mas se for um cristão, mas se for um conselho com a Bíblia aberta, aí ele não aceita porque é muito invasivo. Aí ele não aceita porque tem alguma coisa por trás. E o que é? O trono está em jogo. Se for no boteco, ele ouve. Se for uma discussão na escola, ele ouve. Mas se for Jesus, há uma resistência. Se é Jesus falando através dos seus servos e enviados, é invasivo demais. A menina, ouve conselhos das amigas. Não, você não pode fazer isso, você está louca. Mas se for a mãe falando, a mãe é careta. Mas se for a mãe, o pai, um irmão da igreja, uma irmã, uma velha da igreja, velha, é assim mesmo, não sabe, mas se for uma coleguinha, aí ela pode. Por quê? Ela não percebe, mas é porque ela não quer perder o trono. Ela não quer perder o trono. O garoto ouve a galera. E vindo da galera, não tem problema. O cara fala para ele, larga de ser otário, larga de ser trouxa. E ele gosta, ele fala, você é meu amigo. Mas se for o pastor falando assim, meu filho, isso não é bom. Aí ele fala assim, pastor é tudo igual, a igreja é careta, não sei o quê, porque o pastor, porque tem 50 anos nas costas, eu não, eu tenho 12, eu tenho 15, eu tenho não sei o quê lá e tal. Mas se é um amigo falando mesmo, o conselho é o mesmo. O princípio é o mesmo. Não vá, não faça, não aceite. Aí o colega fala, você é trouxa, você é idiota, larga de ser besta. Aí ele está falando isso porque ele gosta de mim. Aí se é o presbítero da igreja, fala assim, então meu filho, isso não é bom. Isso não é bom para você, para o seu futuro. É porque ele é careta. E por que isso acontece? Porque é mais fácil ouvir o boteco, o amigo, a amiga, a rua, o colega. Por quê? Porque essas pessoas não ameaçam o trono.
O trono não está ameaçado se eu ouvir o boteco. O trono não está ameaçado se eu ouvir o médico. O trono não está em perigo se eu ouvir meu colega. O trono não está em perigo, não é uma ameaça. Só que só parece, porque na verdade, você nunca esteve sentado no trono. É que essa é a percepção que a gente tem. Eu sei, eu vim do mundo. Essa é a percepção que a gente tem. Mas a verdade é que se Jesus não está nele, todo o resto é transitório. O único que se assenta no trono e o reino não tem fim, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque se Jesus não está, você também não está. Lembra quando Jesus expulsou o demônio do cara que era mudo, Lucas capítulo 11? Coloca aí, Lucas 11, versículo 14. E estava ele expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe o sinal dos céus. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é assolado, toda casa dividida contra si mesmo cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam os vossos filhos? Eles então serão os vossos juízes. Quando o valente... falta um versículo. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Aí sim. Quando o valente guarda bem armada a sua casa, presta atenção nisso. A casa é a pessoa, o valente é o diabo. Quando o valente tranca bem armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, guarda os seus bens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele acha que ele é valente. Até que chega o verdadeiro valente. Ele acha que ele é o rei. Até que chega o verdadeiro rei. Ele acha que ele manda, até que chega aquele que manda. Chegando o mais valente do que ele, vencendo, retira toda a armadura que confiava, reparte seus despojos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, quando o diabo guarda a mente de uma moça, de um rapaz, de um homem, de uma mulher, de um velho, não importa. O diabo tem em segurança tudo que essa pessoa tem. O diabo pensa assim, eu mando, e quando eu mando, ele faz. Quando eu mando, ele obedece. E quando eu falo, ele tem que obedecer. Quer ver? Faz tal coisa, ele vai lá e faz e tal. E o diabo vai marionetando, se me faça entender, a vida das pessoas. Até que chega, aleluia, aquele que é mais valente do que Satanás. Existe um que é mais valente do que o pior de todos os demônios. Lá nos demônios, existe um que é o mandão dos demônios. Por que esse texto está na sequência de Jesus ter curado o homem que era mudo? Porque Jesus curou um homem que era mudo. E o homem não era mudo por defeitos na garganta, nos órgãos da fala. Era um demônio. E aí Jesus chegou lá, interpretou que era um demônio, teve o discernimento, falou, não, isso aí não é negócio de fono, de nada, é só expulsar o demônio. Expulsou o demônio e o mudo falou. E todo mundo ficou maravilhado, diz o texto. Só que aí vieram os fariseus e disseram assim, ele fez isso por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Parece-me que na hierarquia demoníaca, existe um demônio que é o mandão dos demônios, que é o manda-chuva dos demônios, e os fariseus entendiam que esse que é o manda-chuva dos demônios era o tal do Beelzebu. E aí, essa entidade seria a mais poderosa deles. Falei, ele está fazendo isso por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus chegou e falou assim, vamos teologar sobre isso, vamos falar sobre isso. Quer dizer que eu faço isso pelo poder do demônio. Não é qualquer demônio, é o Beelzebu. E aí ele disse, vamos fazer contas. Quer dizer que demônio está expulsando demônio. Funciona?
Essa é uma prática boa, porque então eu sou do demônio e estou brigando com demônios. Bom, uma casa dividida contra si mesmo não funciona. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como vai implantar um reino? Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? O reino dividido contra si mesmo cai, a casa dividida não funciona. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, significa que o reino de Deus chegou. Significa que há um reino diferente de tudo que você conhece e que esse reino está aqui. E se há um reino, existe um rei. Por isso a Bíblia diz em Colossenses, ele nos transportou do império é uma coisa, reinado é outra. Ele nos transportou do império das trevas, eu acho que é Colossenses 1,15, salvo engano, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí Jesus está dizendo assim, mas peraí, se Satanás está dividido, é demônio expulsando, eu sou do demônio, estou expulsando demônio, eu sou do demônio, estou brigando com os demônios. Que reino é esse? Que reino é esse? E aí, Jesus diz assim, ó, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então chegou o reino de Deus. Quer ver? Quando o valente guarda bem armado uma pessoa, em segurança está tudo quanto ele tem. Quando o diabo reina numa família, numa pessoa, num marido, num filho, numa filha, tudo que essa pessoa faz está prestando honra àquele que o domina. Mas quando chega o verdadeiro valente, aí aquele que era metido a valente já começa a tremer. Porque esse que é o verdadeiro valente, com uma palavra, resolve a fatura. Com uma palavra. Por exemplo, ele chegou num demônio, num cara endemoniado e disse, sai. O demônio foi embora. Tem um trecho da música do Martinho Lutero, eu não vou lembrar, que é a música Castelo Forte, que fala que o demônio sai com uma só palavra. Eu não lembro esse trecho, é a segunda estrofe. Por uma só palavra cairá. E é o que está acontecendo aqui. Aí Jesus fala uma palavra, o demônio vai embora. Ou seja, quando o demônio vai embora, o que acontece? Ele perdeu o trono. Ele não reina mais naquela vida. Então, primeiro ponto, as pessoas rejeitam Jesus porque elas não querem perder o trono. As pessoas rejeitam Jesus porque elas querem se manter no trono, mas na verdade elas não estão no trono. Quem reina, na verdade, é o valente. Só que ela pensa que é ela. Parece que é ela, mas não é ela que está reinando. Parece que é você, mas não é você que está reinando. Entende? Mas pensa que está, e como pensa que está, você gosta disso. E aí esse é o jogo. Você pensa que está no controle, você pensa que está agindo, você pensa que você fala do jeito que você quer, você pensa que você se veste como quer, você pensa que você vive como quer, você pensa e fala que faz o que quer, mas não é verdade. Lá dentro, sabe aquelas pessoas que são viciadas? Não, eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. E nunca quer, né? Nunca, tenta, nunca funciona. Mas quando você vai falar, não abre o jogo. Segundo, leve Jesus, o maior perigo é quando Jesus é mantido na periferia da nossa alma. Grava essa ideia de periferia da alma. O perigo é quando Jesus está na periferia da alma. O perigo é quando Jesus está na periferia da alma. O problema da nossa geração é deixarmos Jesus na periferia da nossa espiritualidade. O que é a periferia? Você tem o centro, o núcleo, e você tem toda a parte periférica. O que é morar na periferia? É morar fora do centro, é morar nos lugares, no arrebalde, no arredor. E Jesus na periferia da alma é o problema da nossa geração. É o problema da nossa espiritualidade. Porque quando Jesus está na periferia e não no núcleo, e não no centro, ele muda o teu cabelo. Para as igrejas que o cabelo do crente tem que ser de um tamanho X.
Ele muda teu bigode, tua barba. Ele muda teu, sei lá, teu cardápio, o que você come, o que você bebe. Ele muda teu pedido no restaurante. Ele muda... Jesus na periferia muda a tua agenda semanal, porque agora você tem 1 ou 2 vezes por semana, você vai num lugar, senta para ouvir, para cantar. Ele muda a playlist a playlist do seu celular. Ele muda... Jesus na periferia muda coisa. Jesus na periferia muda o que é periférico. Quando Jesus está na periferia, em volta, ele muda o que as pessoas veem. O Jesus da periferia, o Jesus mantido na periferia, e não no centro, ele muda o que a gente quer que as pessoas vejam. Ele pode mudar, inclusive, a nossa teologia. Ele muda a nossa teologia. Porque agora você fala de um jeito diferente, você não se curva mais diante de não sei o quê, você entende Jesus de uma outra forma, tal. Mas o Jesus mantido na periferia, na minha opinião, ele gera muito hipócrita. E a hipocrisia é quando você fala uma coisa é o que você fala e outra coisa é o que você faz. Uma coisa que você fala, outra coisa que você faz. É Jesus recebendo a interpelação do doutor da lei, que fala assim, o que eu faço para ter vida eterna? E Jesus fala para ele, você conhece a Bíblia, né? Você não é um doutor da lei? Se o senhor não é um doutor da lei, o senhor conhece a lei. O que a lei diz? Aí o doutor da lei fala, e Jesus fala assim para o doutor da lei, tá bom, faça o que o senhor falou, o senhor tem vida eterna. A sua pergunta não é sobre vida eterna? Faça o que o senhor disse, e o senhor terá vida eterna. Bingo. Para o senhor está fácil, porque o senhor é um doutor da lei, o senhor sabe a lei. Viva o que o senhor fala. Pratique o que o senhor prega. Viva o que você posta lá no Instagram. Viva o que você canta. Viva o que você ensina. O que você fala. E se você viver, então você só pode ser alguém que tem a vida eterna. Se você vive aquilo que você ensina, porque se o que você ensina é Bíblia, e se você vive o que você ensina, você só pode ser um cara do céu, né? Você só pode ser alguém da vida eterna. A vida eterna só pode estar dentro de você, porque você não apenas fala, você vive o que você fala. Você não posta só, você vive o que você posta. Você não só exibe conhecimento, mas você vive aquilo que você está falando. E se você vive aquilo que você está falando, você é um cara da vida eterna. O problema é que na sequência o cara falou, ele foi se justificar. Por que ele quer se justificar? Porque ele não faz aquilo que ele fala. Ele só fala. O próximo verso é ele, porém, querendo se justificar. E aí Jesus fala, você quer se justificar de quê se eu não te acusei? Eu só estou dizendo, se você fala isso, se você vive o que você falou, acabou. Você não vive? E esse é o problema de Jesus quando é colocado por nós na periferia da nossa alma. A gente fica bom de falar, a gente fica bom para postar, a gente fica bom para cantar, a gente fica bom para encenar, só que lá dentro não é verdade, porque é só periférico, é só no arredor, é só no arrebalde, é só em volta, mas não tem núcleo. Jesus não conseguiu chegar no meio. Jesus não foi permitido por você entrar no centro. Ele fica ali, é um negócio que você encontra ele de uma vez por semana, se der. Se você não tiver coisa melhor para fazer também, porque não estava tendo a Copa dos times lá não sei onde, nos Estados Unidos. Então tem jogo, né, Jesus? Você está de brincadeira? Eu vou para o jogo, eu vou assistir, eu não vou assistir gravado. Então, se eu não tiver coisa melhor, Jesus na periferia, significa, quando você coloca Jesus na periferia, significa que ele não está no centro. Se ele não está no centro, ele tem de disputar com tantas outras coisas, com o teu cansaço, com a tua alegria, com a tua tristeza, com o teu coração, se você está alegre ou não, Jesus na periferia tem que merecer. Jesus na periferia tem que lutar. Jesus na periferia da alma, ele disputa. Por quê? Porque ele não está no trono.
Porque ele não está no centro. Porque ele não está no lugar pelo qual ele veio ficar. Para o qual, melhorando. Porque ele não está no lugar para o qual ele veio ficar. E quando Jesus, o perigo é quando Jesus é mantido por nós na periferia da alma. Porque Jesus na periferia da alma gera hipócritas. Porque você fala uma coisa que você não faz. Você prega uma coisa que você não vive. Você canta o que você não é. Você canta o que você não é, você prega o que você não vive, você fala o que você não faz, você fala uma coisa e vive outra coisa. Você posta uma coisa e vive outra coisa. Por quê? Porque Jesus é na periferia da alma. Não é no âmago, não é no centro. É quando der. Ele gravita, mas sabe quando o Plutão era um planeta? Eu não sei, o Plutão é planeta de novo, porque na minha época só tinha 9 planetas. E o último era o Plutão, e tem hora que ele era planeta, depois não era mais planeta, depois voltou a ser planeta, depois não sei o que lá. E Jesus é meio que, Jesus na periferia, é o Plutão dos 9 planetas. Nessa ideia, não, se não... Zaqueu era um milionário, a Bíblia diz, um homem rico. Isso é Lucas 19, Zaqueu, não é? Isso é Lucas 19. Zaqueu era um homem rico. Vamos lá. Lucas 19. Entrando Jesus em Jericó, ia atravessando a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Zaqueu vai nos dar o exemplo de alguém que, ao encontrar Jesus, o conduz para o centro e não o mantém na periferia da sua alma. Você encontrou Jesus. Você conduziu Jesus ao centro ou você manteve Jesus na periferia? Essa é a pergunta. Zaqueu encontrou Jesus. Como? Vocês conhecem o texto. O Zaqueu estava em cima de uma árvore, porque ele era pequenininho, tinha um montão de gente, ele não conseguia ver. Então ele subiu numa árvore e começou a ver, a assistir o culto, assistir o que Jesus estava falando. Do nada, Jesus olhou para cima da árvore e falou o nome dele. E disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir na sua casa. E a casa é o ambiente mais íntimo. Você não convida alguém que você não gosta para ir na sua casa. Você não convida alguém que você não tem afeição para entrar na sua casa. Você resolve no escritório mesmo. Você resolve na igreja mesmo. Mas quando você tem afinidade, você diz assim: vamos almoçar lá em casa, vamos jantar lá em casa, vamos lá para casa. Porque a casa é a sua intimidade. Cada casa tem um cheiro, cada casa tem um endereço, cada casa tem as suas idiosincrasias, tem os seus detalhes únicos. E aí Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, esse negócio de você subir na árvore para me ver é legal, é interessante. Você está recebendo o conteúdo que eu estou falando. Mas não é o bastante. Se esforçar para me ouvir não é o bastante. Eu tenho uma ideia. E se quando terminar o culto, eu for junto com você embora para sua casa? E se quando terminar, eu estou falando aqui, quando terminar tudo, eu quero ir para a sua casa junto com você. E eu quero dormir lá na sua casa. Eu quero ficar na sua casa. Zaqueu, a Bíblia diz na sequência do texto, que, versículo 6, Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Tem uma versão que eu não lembro qual é, que fala que ele recebeu Jesus gostoso. A palavra grega é que ele abraçou Jesus. Ele passou a mão por trás da nuca de Jesus e trouxe, porque ele é baixinho, e puxou Jesus. E aí, quando ele recebe Jesus dessa forma, significa que ele recebe Jesus diferente dos outros. E se ele recebe Jesus diferente dos outros,
e recebe Jesus na sua casa, na sua intimidade, ele está fazendo o movimento de tirar Jesus da periferia da alma e trazendo Jesus para o centro da sua alma, para o trono da sua alma, onde agora Jesus é quem toma as verdadeiras decisões. Então a gente sabe como é que a conversão de fora para dentro funciona, né? Você muda a roupa, você muda o jeito de falar, você muda a conversa, você muda as frases, você começa a falar como evangélico, você começa a falar, irmão, está uma luta. Esse é o jeito que evangélico fala. Você muda o vocabulário, você muda as coisas e tal, só que isso não é o bastante. Jesus está dizendo assim, depois do culto eu preciso ir para sua casa. Esse negócio de você vindo aqui me ouvir de vez em quando não dá certo. Eu preciso entrar na sua intimidade. Eu preciso ir até o lugar mais secreto. Zaqueu recebeu Jesus com amor, Zaqueu com certeza com temor, e fica uma ideia, fica um princípio. Eu preciso transportar Jesus da periferia para a minha intimidade. Eu preciso transportar Jesus da minha agenda semanal para a minha existência real, para a minha intimidade verdadeira. Terceiro, a graça de Jesus não tem quarentena. A graça de Jesus não tem quarentena. A igreja inventa quarentena. Para nós, a igreja tem regras. Eu estava aconselhando um garoto, parece ser um rapaz. Aí ele falou assim, ele é líder de algum... Eu não lembro, era de jovens, eu acho. Eu acho que ele é líder dos jovens da igreja e ele está bravo porque os jovens não estão indo na escola bíblica que ele dá aula. E ele falou assim, eu deixei uma lei lá, quem não for na escola não pode tocar nem cantar. E o pastor não gostou. E o que eu faço? Me fala o que eu faço. Eu falei, vai lá e pede perdão para o pastor, porque ele está certo. Aí ele diz, mas o senhor acha certo a pessoa viver assim e tal, não participar? Ele quer cantar, mas não quer estudar. Ele não sei o que. Eu falo, olha, eu não acho bom, mas eu não posso obrigar uma pessoa a estudar a Bíblia. Você está obrigado a estudar, porque se você não estudar, você não vai poder sentar na igreja, você tem que ficar em pé. Ué, que conversa é essa? Se você não estudar no curso, você não pode tocar. Eu falei, não, irmão, ele toca voluntário, ele não ganha nada não, ele vai lá para tocar porque ele crê que Jesus é Deus, ele quer... Não, mas e tal. E aí, falando sobre graça e quarentena, a igreja tem esses negócios, a igreja às vezes tem esse barulho aí, que você tem quarentena, vamos ver como é que vai ficar, vamos ver como é que fica. A quarentena é tipo um tempo de observação para ver se alguma situação foi ou não resolvida. Só que Deus não trabalha com quarentena. Por exemplo, quando o filho pródigo, lá no chiqueiro, tomou uma decisão, ele viajou, não sei quantos quilômetros ele estava da casa do pai, mas ele vai até a casa do pai. Aí quando ele chega na casa do pai, aí ele fala, pai, pequei contra o céu, contra ti. Na verdade, se você olhar o que ele falou no chiqueiro e o que ele falou para o pai, ele nem falou tudo. Lá no chiqueiro ele falou mais coisas que ele ensaiou. Lá no chiqueiro ele diz assim, eu me levantarei e irei para o meu pai. Isso é Lucas 15. Eu acho que eu estou falando no verso 18, talvez. E caindo em si, diz, quantos funcionários do meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Depois, não sou digno de ser chamado teu filho. Depois, me trata como um dos seus funcionários. Porque a ideia principal é, quantos funcionários do meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome? Aí ele fala, me levantarei e tal. Aí ele vai com essa ideia, e levantando-se foi para o seu pai. Aí o seu pai, vendo ele de longe, o abraçou e beijou. Não, avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Quem correu foi o pai. Mas o filho falou, não, peraí, eu ensaiei uma fala. Eu quero falar. Aí o pai falou, você quer falar? Quero. Aí ele falou, então fala. Aí ele faz a fala, mas a fala que ele fala é cortada. Veja, o filho diz, pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Ele tinha ensaiado isso no chiqueiro, beleza, essa é a primeira parte. Segunda, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essas falas fortes, né? Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Todo pai que tem um filho pródigo gostaria de ouvir isso. Toda mãe que tem um filho rebelde gostaria de ouvir isso. Eu pequei contra o céu e contra a senhora, eu pequei contra o céu e contra o Senhor.
Segunda, eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Ele aprofundou esse negócio. Porque quando você tem um filho, não tem como deixar de ser seu filho. Aí ele diz, eu não sou digno, eu não tenho dignidade para ser seu filho. Acho que o pai falou, ele ensaiou isso em algum lugar. E ele tinha ensaiado mesmo, no chiqueiro. Ele ensaiou no chiqueiro. Eu vou falar assim, assim, tal. Só que tinha a terceira parte. E a terceira parte é, faz de mim como seus funcionários. Me trata como seus funcionários. Né? Volta lá no... Isso, é o 19. Mas aí é antes dele falar com o pai. Vai, 20. E levantando-se foi para o seu pai. Seu pai correu, abraçou e beijou. 21. Aí ele falou a primeira parte que ele ensaiou. Pequei contra o céu e contra ti, primeira parte. Segunda, não sou digno de ser chamado teu filho. Vai para frente. Porém, esse porém é uma contrajunção no texto. O pai cortou ele. O pai cortou ele. Então ele abraçou o filho, beijou o filho. Só que quando o filho falou, não, peraí, eu quero falar. Aí o pai falou, então fala. E ele começou, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai virou as costas e falou, tá bom. Porém, disse aos seus servos, fulano, traga depressa a melhor roupa e o vestir. Coloca um anel no dedo, traz a sandália nos pés, segue o texto. Trazei também, matai o bezerro mais gordo, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Veja, há uma lógica aí. O pai ouviu ele dizer que pecou contra o céu, contra ti, contra ele, que não é digno de ser chamado seu filho. Mas quando ele vai para a terceira fala, que ele ensaiou no chiqueiro, e qual é a terceira fala? Me trata como seus funcionários. Faz de mim um dos seus funcionários, porque ser funcionário teu é melhor do que viver no chiqueiro que eu estava lutando com os porcos pela comida. É melhor ser funcionário seu aqui do que viver como eu estava vivendo. E aí o pai não ouviu essa parte, porque o pai deu as costas ao filho para gritar, mata o bezerro, traz a roupa, traz o anel, traz o sapato. E por que o pai está fazendo isso? Porque no céu não tem lugar para funcionário. Porque para esse pai não tem lugar para empregado. Só tem vaga para filho. Só tem vaga para ser filho dele. Então que se mate os bezerros. Que se tragam as roupas. Tragam os anéis, tragam os sapatos de filhos. O anel de filho, a roupa de filho, o quarto de filho, a cama de filho, o lugar de filho, a vaga de filho. Só tem vaga para ser filho no reino de Deus. Não há quarentena. Não é? Qualquer pai podia dizer assim, você ensaiou isso aí, né? Você ensaiou, porque isso aí não pequei contra o céu, contra ti, não sou digno. Isso aí não é conversa sua. Isso aí você ensaiou, né? Muito bem. Vamos ver. Vai tomar banho. Vamos ver. É muito dinheiro que você perdeu. É muita decepção que você me deu. É muito. Isso aí quem faz são os pais humanos. O pai não age assim. Eu não sei em que chiqueiro e que lama você vem trazendo. Mas se você cai de joelhos. E se você fala, pai, eu pequei, eu errei, eu fracassei, e eu estou chegando de novo, trazendo lama, esse pai vai fazer uma festa, e vai receber você sem quarentena, e vai vestir você da melhor roupa de novo, e vai colocar você nos aposentos de novo, e vai abraçar você, e vai beijar você, e vai dizer, você é meu filho. Não há quarentena na graça. A mulher samaritana sai da experiência com Jesus e vai pregar de casa em casa. Deus não fala, você não vai cantar, você não vai pregar, você não vai... Não, isso é a igreja que faz, a gente faz. Deus não. Deus não. Porque a graça de Deus, ela tem ação imediata. Ela tem ação imediata.
O dia que eu fiz o exame, coisa para descobrir que eu tinha TDAH, aí o médico falou assim: eu vou te dar um remédio que vai resolver sua vida. Eu falei: como? Bom, você vai tomar um remédio uma vez por dia. Eu falei: quanto tempo demora para funcionar? Na minha cabeça, quantas cápsulas, quantas caixas eu tenho que tomar? Ele falou assim: quanto tempo o quê? Quanto tempo eu vou perceber a mudança? Ele falou: 15 minutos. Eu falei: 15 minutos? Não é possível. A graça de Deus não tem ação em 15 minutos. A graça de Deus tem ação imediata. Você pode... E é interessante que o pródigo, ele cai em si no chiqueiro. Porque é na lama que a gente cai em si. Porque é na sujeira que a gente para e fala assim: o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Aonde eu estou? Sendo quem eu sou, aonde eu vim parar? Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E eu vou procurar meu pai. E eu vou até ensaiar umas coisas aqui, que quando eu falar, eu acho que vai mexer com ele. Só que o que mexe com esse pai, não são as palavras bem ensaiadas. O que mexe com esse pai, não são as palavras bem ditas. E como eu sei disso? Eu sei disso porque na metade da fala do garoto, o pai nem estava mais ouvindo. O pai nem estava mais ouvindo. Quando ele falou: eu pequei contra ti, não sou digno de ser seu filho, ele já virou as costas e falou: pode matar o bezerro, pode começar a festa, pode afinar os instrumentos, porque esse menino estava morto e reviveu. Eu falo: não, peraí, eu não falei tudo. Não precisa falar, precisa fazer. E você já fez, você saiu do chiqueiro e você veio me procurar. E isso basta. E isso resolve. Não são palavras bonitas, são atitudes de redenção. São movimentos de redenção. E sair do chiqueiro e bater na casa desse pai, vindo murcho, perdido, fedendo. Isso é uma atitude de redenção. A atitude de redenção é: eu me levanto da lama, eu bato na porta da graça, e eu até ensaiei umas palavras para falar quando ele abrir a porta. E quer que eu te diga? Você nem precisa falar. Você só precisa vir. Você só precisa vir. Você só precisa levantar da lama e vir. E o fato de vir já causa uma festa. A festa, diz o texto no capítulo 15 de Lucas, o mesmo contexto do filho pródigo, mas agora no versículo 10. Porque a festa diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Eu vos afirmo, palavra de Jesus, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro que eu aprendi errado, porque os pastores falavam, quando alguém se convertia, ele falava assim: os anjos estão fazendo festa, porque tem um pecador se arrependendo, com base nesse texto. Aí eu fui ler o texto com calma, anos depois, falei: peraí, não, os anjos não fazem festa. A júbilo, a festa, é diante dos anjos. Isso faz a festa ser ainda maior. Porque não são os anjos que festejam, são os anjos que assistem à festa. A festa diante dos anjos de Deus. Quem está fazendo a festa? Deus. Quem está assistindo a festa? Os anjos. Há uma festa diante dos anjos de Deus, quando um pródigo se levanta do chiqueiro e fala: pai, eu reconheço que eu estava errado. Isso é tirar Jesus da periferia e colocar Jesus no centro da sua alma. Eu vou terminar esse sermão perguntando se alguém quer fazer esse movimento essa manhã. Se alguém, vou fazer uma oração, se alguém precisava ouvir isso, e gostaria de receber de forma específica essa oração, se está ao vivo, escreve eu aí no negócio, no chat. Se está aqui, levanta a mão e fala eu. Aí
que aí eu posso também incluir você nessa oração. Tem alguém aqui que precisava ouvir isso que foi falado e que não pode sair daqui sem fazer essa oração? Se tiver, levanta a mão assim, não precisa nem vir aqui à frente. Tem ali 1, tem ali 2, 3, tem mais alguém? 4, tem mais alguém? 5, 6, 7, 8, 9, amém? Na internet não sei se tem. Vamos ficar de pé, curva a sua cabeça. Senhor, é o seguinte, é em nome de Jesus que nós oramos. E em nome dele, em nome de Jesus, e diante da palavra de Jesus, queremos voltar para o Pai, trazendo o que só a distância faz, né? A lama, a sujeira, às vezes a frieza, a falta de compromisso, tantas coisas, pecados, tantas coisas. E hoje aprendemos que a tua graça não tem quarentena e que o Senhor pode fazer é nos restaurar hoje mesmo. Tipo agora. Agora pode acontecer um milagre dentro de mim e eu ser cheio do teu Espírito Santo agora. E eu creio na tua palavra e eu estou vindo. O Senhor sabe de onde eu estou vindo, o Senhor sabe de onde cada um está vindo, o Senhor sabe de onde os seus filhos estão chegando para essa oração importante. E a oração é a do pródigo. Nós pecamos contra o céu, contra ti. E na verdade nem somos dignos dos títulos e dos nomes que recebemos. E hoje nós entendemos que essa chegada nossa, com humildade, com sinceridade, causa aí no céu uma festa. Mas não é pela festa, é pela vontade de estar de novo na tua casa, nos teus átrios, na tua vontade. Em nome de Jesus, recebe seu filho, sua filha, que está orando com sinceridade essa manhã. Ou para quem está vendo depois gravado, essa tarde, essa noite, essa madrugada, esse lugar, sei lá, de onde cada pessoa está chegando. E como cada pessoa está chegando. O que importa é que o Senhor recebe pródigos com alegria. E como Zaqueu, queremos ter o Senhor na nossa casa, no centro, no âmago do nosso ser e não apenas na periferia da alma. Em nome de Jesus, quero sair dessa oração com o Senhor, indo com o Senhor para minha casa, indo com o Senhor para minha vida, indo com o Senhor para minha história. Caminha comigo, Senhor. Esteja comigo. Não seja um estar evangélico, eclesiástico, religioso, mas real, realmente. Caminha conosco. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.